Antes de tudo, anote aí. Essas duas palavras, no fundo, têm o mesmo significado. Moral vem do latim e significa o conjunto de costumes. Ética é uma palavra grega, cujo significado é reflexão racional sobre os costumes. Em outras palavras, ética e moral querem dizer a mesma coisa. Significa costumes. Dito isso, vamos à reflexão de hoje. A natureza é um dado, porque ela está aí. Querendo ou não, ela existe. O mundo externo existe e não depende que você acredite nele. Os costumes também são um dado. O homem, enquanto ser humano, está aí, praticando as suas ações, valorando a si mesmo, aos outros e tudo ao seu redor. E vamos partir do pressuposto que natureza é aquilo que é, enquanto se coloca através dos fenômenos. O fenômeno é o dado que apreendemos do mundo externo. É a expressão daquilo que existe além de nós mesmos. A natureza do homem, além de tantas outras coisas, é ser racional. E o raciocínio direciona o homem para uma de suas finalidades, que é pensar, refletir. Quando a gente fala que a própria natureza do homem é a razão, a gente quer dizer que o raciocínio é uma das atividades principais do homem. E dito isso, podemos concluir que o homem, como natureza, racionaliza os seus costumes. O costume é a transcrição da natureza humana na prática. E esse é um dos aspectos que estrutura a história do comportamento humano. Pela prática, o costume se prevalece sobre a natureza. O homem domina a natureza. Ele cria os seus comportamentos. E em questão de tempo, ele repete essas ações em comportamentos que se tornam hábitos. Parece que pela constância do hábito, o costume se reinstaura no homem e se torna uma espécie de necessidade natural, inerente ao comportamento dele. Quando o homem pratica os seus costumes, a princípio parece novidade, mas à medida que se torna cotidiano, ele se torna mais do mesmo, quase que automático. Existe uma circularidade causal nesse processo, onde a universalidade dos costumes aparece na particularidade das ações diárias. Ou seja, à medida que as ações particularmente se repetem, elas se estabelecem como normas éticas e morais. E essa norma sempre pretende ser universal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que essa norma sempre se impõe. E essa imposição tenta determinar um conjunto de ações, como se essas ações fossem as únicas corretas e virtuosas que alguém pode praticar. Nessas supostas ações virtuosas intelectuais, supostas porque foram impostas através do hábito, nelas se constrói a base das regras ditas como certas na sociedade. Assim, as demais ações particulares do dia a dia se fundamentam nessas regras que se colocam como as regras certas, como se fossem as boas regras a se praticar. Essas virtudes criadas pelo universo humano podem nos confundir porque nós estamos inseridos nelas e nos geram a ideia errada de que elas são universais, imutáveis e insubstituíveis. Mas no fundo, todos os costumes sofrem mudanças ao decorrer do tempo. Mesmo sofrendo paulatinamente mudanças, há uma espécie de construção tradicional do comportamento. A tradição é um legado de riquezas que é passado de uma geração para outra. E esse legado é a base da cultura. Através de suas experiências, o homem correlaciona suas representações culturais. E nesse sentido, ele é um grande agente do faz de conta, porque constantemente ele está forjando o seu comportamento e inventando sentidos para justificar as normas que ele segue. Pela repetição desses atos representativos, ele acredita que pode prever os acontecimentos. Sua crença é que, porque ele repetiu uma série de ações iguais, necessariamente os resultados serão os mesmos. Mas o mundo natural é feito do nem sempre. Na natureza, as coisas sofrem mudanças. E o acaso pode acontecer independente dos atos repetitivos. Você pode andar todos os dias pela faixa correta da ciclovia, mas isso não garante que você nunca sofrerá um acidente
acidente, porque há um mundo imponderável que independe dos seus atos. A ética ou a moral se faz enquanto costume. No indivíduo empírico, se estabelece e se reforça na repetição de suas ações, mas essas repetições não garantem que os resultados serão os mesmos, muito menos que sejam positivos, que no geral é o que todo mundo espera. Independente das expectativas e das repetições, as coisas podem acontecer ou não acontecer. Mas, ainda que a gente tenha a consciência de que os resultados independem do nosso comportamento, mesmo assim, quase sempre a gente espera que bons resultados nos aconteçam. Isso acontece porque estamos constantemente fazendo avaliações sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre os outros. E fazemos essas avaliações através dos nossos juízos de valor. E o que são valores? Diante da natureza, somos afetados pelos seres de diversas formas. Essas formas podem nos atrair ou gerar repulsa. Quando valorizamos algo, não dizemos nada a respeito do seu ser em si, mas de como esse algo nos afeta. Demonstramos dessa maneira que não somos indiferentes a ele. Isso é valorar. Ao fazermos juízos de valor sobre alguma coisa, não estamos definindo a natureza desta coisa, mas de como ela nos afeta, positiva ou negativamente. Os julgamentos são menos sobre o que é algo e mais sobre o que sentimos sobre ele. Quando criamos valores, não fazemos só para nós mesmos, mas de acordo com o que somos afetados pela coisa que estamos valorando. Isso acontece porque o ato moral de formar um juízo de valor é constituído entre normas e fatos, por aquilo que aprendemos nos nossos costumes e hábitos e por aquilo que sentimos em relação à coisa que nos afeta. Para ambos os casos, o caráter pessoal está interligado ao caráter social. O pessoal e o interpessoal complementam a reflexão sobre os nossos juízos. A ética diz respeito ao indivíduo, mas está vinculada ao mesmo tempo com as pessoas que ele convive. A natureza de si mesmo e do mundo se interligam nas ações estabelecidas por convenção, porque nos convém de acordo com as normas e costumes. Nessa reflexão de hoje, é importante entendermos que a ação individual e a relação entre a natureza individual e a ética coletiva cria um dinamismo comportamental nas ações humanas. E dessa relação pode nascer impasses ou transgressões. Porque os costumes impostos pela regra não apaga o que é particularmente de cada um. Ninguém é igual a ninguém. Você já passou por alguma situação onde as normas vigentes violaram de alguma maneira a sua singularidade? Já viveu algum conflito pessoal por causa de algum dilema moral? Refletir sobre ética e moral é perceber a tensão constante entre a universalidade das normas e a singularidade da experiência pessoal. Essa dinâmica nos lembra que os costumes e valores podem nos fornecer diretrizes para uma convivência harmônica, mas é essencial questioná-lo às vezes. Afinal, a evolução da sociedade depende tanto da preservação dos costumes quanto da coragem de desafiá-los quando eles se tornam inadequados e opressivos. A ética não é apenas um conjunto de regras, mas uma prática viva que se estabelece entre nós e o mundo externo. Estudar ética é investigar a capacidade de integração entre a particularidade individual e as regras do costume coletivo. E se você quer refletir um pouco mais sobre aspectos filosóficos no nosso cotidiano, clica no vídeo que está aparecendo agora, porque nele eu falo sobre aspectos da filosofia no nosso dia a dia. Até mais e bons estudos!